Muito bem, boa tarde a todos. É uma satisfação estar com todos vocês e espero ter algo para acrescentar após as brilhantes palestras da Samantha e do professor Jorge, que nos trouxe toda uma gama de informações. Eu vou fazer uma abordagem a partir dos 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, que é a Lei 12.305, e a sua regulamentação, que é o Decreto 7.404. Esta abordagem, ela tem como referência, conforme está no artigo, que vai estar publicado também nas revistas, no livro do Congresso, a ABELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, onde eles fazem todo um apanhado, né, destes 10 anos, da evolução ou da involução da Política Nacional de Resíduos Sólidos nesses 10 anos. Como todos sabem, é do conhecimento, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi uma grande luta para ser implantada, para se tornar lei. Isso foi fundamental, tanto a Conferência de Estocolmo, quanto a Conferência de Belgrado, né, onde, mais tarde, eu não lembro bem a data, mas onde se começou todo um debate sobre as questões ambientais relacionadas à educação ambiental, não é? Que isso veio a ser o motivador de uma série de debates, de discussões e de militância de pessoas e de grupos sociais nos anos 80 em diante, né, no Brasil e no mundo. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é o resultado, a Lei 12.305 e o Decreto 7.404 é o resultado de uma ampla mobilização da sociedade brasileira para a responsabilidade compartilhada, né, entre os diversos atores que produzem resíduos. Né? Então, se estabeleceu ali os instrumentos, as diretrizes, os objetivos, os princípios, né? E as responsabilidades desses geradores. Né? E também estabelecemos planos de resíduos como os principais instrumentos de gestão. E os planos de resíduos nacional, estaduais, municipais e também dos próprios geradores de resíduos, das próprias empresas. E quando se fala em resíduos aqui, eu abranjo, conforme a política nacional, os resíduos, né? Existem outras legislações específicas relacionadas aos resíduos perigosos, uma série de coisas, mas estabeleceu duas questões fundamentais de responsabilidade compartilhada, para a responsabilidade compartilhada desses diversos atores pelo ciclo de vida dos produtos. Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, abandona-se, conforme o professor Jorge já colocou, a visão linear e os produtos passam a ter ciclo de vida com responsabilidades atribuídas aos atores ao longo deste ciclo de vida, como as empresas, por exemplo, os poderes públicos, né? Os consumidores, eles passam a ter responsabilidades. E é instituída, então, a coleta seletiva e a logística reversa, como dois instrumentos fundamentais de responsabilidade compartilhada. A coleta seletiva dos resíduos urbanos, dos resíduos, enfim, do consumo, né? E cabendo ao consumidor, inclusive, separá-los, ter a sua parte como agente ativo nesse processo. Então, a coleta seletiva dos resíduos do consumo e a logística reversa também dos resíduos tecnológicos, mais relacionados aos resíduos tecnológicos, né? As lâmpadas, pneus, baterias, enfim, aí toda vidro, embalagens, né?
os acordos setoriais estabeleceriam a responsabilidade de cada ente, né, na logística reversa. Né? E estabeleceu alguns princípios também, relacionados à economia circular, conforme bem ressaltado aí pelos que anteriormente o professor Jorge e a professora Samantha, né? Que é o da não geração, né? Nessa ordem mesmo, a não geração, se você quiser passar, aí pode passar, viu? Né? A não geração, a redução, ou seja, um planejamento da produção para a redução, a reutilização, e essa é uma coisa importante, nós já vamos ver como a questão é importante, a questão da reutilização. A reciclagem, o tratamento e a disposição ambiental adequada dos rejeitos. Então, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, somente os rejeitos é que deveriam ir parar em aterros sanitários, porque você teria toda uma cadeia anterior de não geração, de redução, de reutilização, de reciclagem, de tratamento adequado, que evitaria a grande demanda de resíduos para os lixões e os aterros sólidos, né? Se você quiser passar, pode passar aí pode passar mais, principais. Tá, aí a retrospectiva dos dados da Abrel, aí. Mais atrás um pouquinho. Aí. Tá. Bom, então, estabelecido todas estas condições e esta legislação relacionada à gestão dos resíduos e as responsabilidades dos agentes, geradores, consumidores, poderes públicos, esperava-se que houvesse todo um esforço da comunidade, da sociedade e dos tomadores de decisões para que estes planos de resíduos passassem a ser imediatamente implantados. Mas não foi o que aconteceu, e iniciou-se um processo de atrasar, de postergar a organização dos planos e a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, os planos que estavam inicialmente programados para serem realizados até agosto de 2014, as associações, os gestores públicos, as associações de prefeitos, as associações saíram na defesa da sua postergação e não da sua realização. Então, quando chegou em 2014, pouquíssimos municípios, pouquíssimos estados, o próprio país não tinha ainda estabelecido os planos básicos de resíduos, que seriam o básico para você iniciar uma gestão com coleta seletiva, com responsabilidade compartilhada, não é? Onde ocorresse este processo da logística reversa, os acordos setoriais, que estabeleceriam os acordos setoriais, eles foram postergados, as empresas não assinaram, os geradores não assinaram esses acordos, eles foram lançados e alguns, eles não foram aceitos, né? Foi feito os editais deles, mas eles não tiveram consequência. Algumas coisas se avançou, evidentemente que algumas coisas se avançou, mas se avançou de forma inercial, não é? Assim como nos 10 anos onde nós tivemos esta retrospectiva da Abrel, dos dados de 2010 a 2019, que são os últimos dados que nós temos, né, públicos, que saiu no anuário de 2020, onde eles avaliam a geração, a coleta seletiva, a destinação final, os recursos aplicados, os empregos, os resíduos da construção e demolição, resíduos de saúde, logística reversa e reciclagem. Né? Então, eles demonstram, fica demonstrado nesse anuário, nesta retrospectiva, de que o aumento da coleta
foi inercial, que não foi a partir de um planejamento dos planos de resíduos e de um encadeamento das responsabilidades compartilhadas entre os diversos entes e entre os diversos atores sociais para que acontecesse um avanço significativo. E uma coisa que também traz o anuário da Abrelp é a questão das tendências para as próximas décadas, inclusive da gravimetria, ou seja, da composição dos resíduos que nós produzimos e que passaremos a produzir. Inclusive, eu aconselho todos a irem lá no site da Abrelp, baixarem, se precisarem também, eu mando, não tem problema, um PDF com todas essas informações, que vai ficar bem mais claro isso que a gente está falando aqui. E a conclusão da Abrelp, Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, não é a do Antônio Silva, tá? A conclusão da Abrelp é que se nós manter a atual celeridade das políticas públicas no Brasil, nós só vamos conseguir ter uma gestão de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma gestão minimamente aceitável dos resíduos no ano de 2075. Agora, vejam o desserviço que foi iniciar um adiamento eterno das responsabilidades dos agentes públicos de realizarem os planos de resíduos e implantarem esses planos de resíduos nos seus respectivos municípios, nos seus respectivos estados, nos seus respectivos... Né? E o que aconteceu? Muitos dos planos de resíduos viraram copia e cola. Não foram... Eu cheguei a participar de algumas audiências públicas para a elaboração de planos de resíduos que eu simplesmente tive que me manifestar dizendo, olha, isso aqui não é exatamente uma audiência pública, não é exatamente assim que você faz. Outra questão, a educação ambiental nesse sentido aqui também fica a desejar, porque a educação ambiental ela é fundamental para a capacitação das pessoas, especialmente da comunidade. Então, não há uma educação ambiental voltada especificamente para a questão da gestão dos resíduos, nem nas escolas, não há. A educação ambiental ela se tornou algo assim como algo voluntarista, voluntário dentro das escolas. Essa transversalidade, ela não leva as pessoas se apropriarem de conhecimentos e de técnicas básicas, não é? Conhecimentos que são básicos para que você possa avançar e ver a importância de você avançar nessa questão da gestão dos resíduos. Então, a conclusão da Abrelp é que nós teremos no Brasil, somente em 2075, uma gestão minimamente adequada dos resíduos. Só que a gestão dos resíduos, a reciclagem, a reutilização, a não geração, a redução, tudo isso é fundamental para que você dê um passo no sentido da economia circular. Porque como você vai ter passos no sentido da economia circular se você não tem gestão e se você continua tendo um planejamento da cadeia de produção com obsolescência programada, por exemplo? Então, não, é fundamental que você tenha esta gestão. Você pode passar. E aqui nós entramos, então, na economia circular. Segundo a Catalina Wittmann, no seu maravilhoso livro Economia Circular, que eu recomendo que leiam, assim como esse que o Daniel Uau ali também é muito bom, tá? Mas depois nós falamos sobre ele. A economia circular, ela vai ampliar a cadeia de valor das coisas.
para abranger todo o ciclo de vida dos produtos. Vejam como a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma coisa que como legislação, ela é bem avançada, porque ela falava sobre isso aqui, do início ao fim, incluindo todos os estágios do fornecimento, fabricação, distribuição e vendas. Então, há um processo de educação aqui. Então, há um processo de você... A primeira coisa que dança é a obsolescência planejada. A primeira coisa que vai ser descartada é você planejar um produto para que o ciclo de vida dele seja extrair matéria-prima, produzir, ser utilizado durante determinado tempo e ser descartado. E aí fica aquelas pilhas de produtos lá nos países asiáticos, né, de produtos eletrônicos, poluindo tudo, arrebentando com tudo. Essa é a economia linear. Então, a economia circular, não. Ela vai ampliar essa cadeia de valor para abranger o ciclo de vida do produto todo. Né? O sistema circular, ele tem como princípio preservar e aprimorar o capital natural, ver o meio ambiente não como simplesmente um foco de extração de produto, para você fazer produtos para descartá-los, mas como um capital natural, né? que precisa ser regenerado, que precisa ser preservado esses recursos naturais. Portanto, dessa forma, você vai planejar os produtos para que eles não sejam descartáveis. Você vai maximizar o rendimento desses recursos. Né? Você vai reduzir desperdícios. Você vai recircular. Você vai estimular a efetividade desses sistemas. Pode passar. Né? Você vai ter que entender as externalidades negativas das coisas, da produção de um determinado bem ou serviço, né? Um determinado bem, um determinado produto ou um serviço. Aqui também, né? Inclusive, essa é uma tendência, é você transformar uma tendência da economia circular, é você transformar produtos em serviços, para que eles tenham uma escala de não geração de resíduos, né? E uma escala repetitiva que você transforme aquele determinado... A Netflix, por exemplo, é uma coisa muito, muito, muito comum. Ela transformou num serviço de streaming a necessidade do produto cinema. Tá? Professor Antônio, Oi? Com licença, desculpa, eu vou pedir seu apoio para a gente agilizar um pouquinho o final, porque estamos aqui já correndo mesmo contra o tempo. Aí, se você puder concluir em cerca de 5 minutos, será excelente para nós. Muito obrigada. Então, como nós fizemos isso? Como nós repensamos este processo de tornar a economia de uma economia linear, da extração ao descarte em uma economia circular? Através do design. Através do design. Você vai ter que fazer um design onde os nutrientes biológicos e os nutrientes técnicos, esta organização aqui é da Fundação Ellen MacArthur, tá? Que é uma organização voltada para a economia circular e que eu recomendo também que sigam. Né? Então, você vai ter o usuário vai ter manutenção, você vai ter reuso, você vai ter redistribuição, você vai ter recondicionamento, você vai ter remanufatura, e lá no fim você vai ter a reciclagem. Portanto, a reutilização, dentro da lógica da economia circular, é muito mais importante você ter produtos, ter um design, planejar os produtos e os serviços de forma a que eles possam ser, né, muitas vezes reutilizados e repetidas vezes reutilizados ao longo do seu ciclo de vida, do que simplesmente você reciclar, porque a reciclagem ela demanda ainda
muita energia, né? Principalmente a reciclagem industrial, né? A reciclagem industrial, ela demanda muita energia. Então, quanto menos você gastar energia para reciclar um produto e facilitar a reutilização ao longo da cadeia de valores, melhor. Pode passar. Então, o que é a inovação? Aqui a inovação também é fundamental para a economia circular. A inovação não é você inventar algo do nada, mas é uma melhoria de um novo produto, um serviço, através de processos tecnológicos mais eficientes, menos gasto de energia, por exemplo, para a produção, menos geração de resíduos ao longo da cadeia, métodos de marketing integrado a práticas adequadas, né? Aqui entra a educação e consumo, gestão sustentável dos impactos ambientais e sociais ao longo de uma cadeia, né? Certificações da cadeia de suprimento, um produto que tenha a sua cadeia de suprimentos certificadas, reutilização. Então, estas coisas são também inovações. Não é algo que sai do nada, é quando você pega um conceito de algum lugar e adapta no teu nicho, digamos assim. A inovação, então, ela vai acontecer em 5 aspectos. Na gestão administrativa, quer dizer, é uma decisão. Nós vamos, né, na adoção de novas tecnologias e processos que facilitem, por exemplo, uma menor geração de resíduos, ou a economia de energia, ou facilite a reciclagem no final, alguma coisa assim. Na geração de produtos e serviços, de novos produtos e serviços, onde eu pego um produto que existe, como o cinema, pego outro produto que existe como e cruzo as duas coisas e crio um novo produto, um novo serviço. E no marketing, na comunicação com os consumidores, onde eles deixam de serem passivos. Na economia circular e nesta visão de inovação, os consumidores deixam de serem passivos. Eles se tornam agentes fundamentais, inclusive, dos ciclos ao longo das cadeias de valores circulares. Porque ele vai ter que ser educado para agora utilizar um produto ou um serviço que é circular. E a quinta inovação, na logística, incluindo-se a logística reversa, que nós não temos ainda no Brasil de forma nenhuma, que é extremamente embrionária a logística reversa no Brasil, com exceção de algumas coisas assim, como o INPEV, que faz algumas, que tem algum trabalho, mas mesmo assim ela é limitada. Pode passar? E a economia circular no Brasil, então? Como é que nós estamos aqui? Quais as possibilidades da economia circular no Brasil? Bom, se nós temos a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Resíduos Especiais de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, nos dizendo que só em 2075 nós teremos a gestão integral dos resíduos no Brasil, então nós temos uma não conformidade de políticas públicas, ignoradas e proteladas por interesse de grupos relacionados à economia linear. Tá? Isso aqui não é assim, ó. Há um interesse de grupos relacionados a aterro sanitário, porque ganha por tonelagem para botar lá, as prefeituras, aos gestores públicos. Não estou generalizando que é tudo assim, mas há um interesse de grupos relacionados à economia linear, acomodados na perspectiva do lucro imediato. Quer dizer, por que 53% do vidro no Brasil não é reciclável? Ele vai acabar no aterro sanitário. Porque vidro pesa, porque vidro tem peso. Então, não há interesse, há mais interesse em você mandar para um aterro sanitário e ter um problema de garrafas na logística de bebidas, por exemplo, como aconteceu agora, durante a pandemia, do que ter um processo já encadeado da reciclagem do vidro, por exemplo.
Não é? Então, esse é um problema, a não conformidade e o não apontamento, não direcionamento para o cumprimento das políticas públicas estabelecidas em relação aos resíduos sólidos no Brasil. E a ausência de programas massivos de educação ambiental. Eu estou falando de programa massivo de educação ambiental. Eu não estou falando uma entrevistinha no rádio, uma coisa na televisão. Sabe? É política pública. É política pública dentro das escolas, dentro das universidades, dentro das empresas, nos veículos de comunicação. Como política pública, programas de educação ambiental para você capacitar os consumidores, para que eles saibam que tipo de produto ou serviço escolherem, inclusive. E, não menos problemático, os baixos investimentos em pesquisas, na ciência e na tecnologia. Né? Com este governo, especificamente, que está aí, que acredita que a Terra é plana, completamente planinha, assim, tipo uma pizza, e que, portanto, está totalmente integrado com a economia linear, conforme já explicou o professor Jorge. Né? Nós temos um baixíssimo investimento em pesquisa na ciência e na tecnologia, que são fundamentais para a inovação, são fundamentais para a educação, são fundamentais para desenvolver processos, projetos, expertise, know-how, pessoas, recursos humanos, que não se faz nada sem recursos humanos, né? Recursos humanos capacitados. Então, esses fatores são fundamentais ao desenvolvimento da economia, né? Da economia circular. E é preocupante o quadro de atraso do país, quando nós, ao invés de ver o que os países da União Europeia estão fazendo, a própria China está fazendo, né? Quais são as últimas tendências do design, quais são as últimas tendências tecnológicas, da reciclagem, da logística. Nós ficamos, e aí eu digo nós, como país, como governo, arrumando bronca com tudo e com todos, e esperando a volta de Cristo. Então, realmente, no Brasil, nós estamos com um problema em relação à economia circular. Então, não é que eu não vejo perspectivas, mas, diante destas circunstâncias, é urgente você mudar para melhores possibilidades, e não significa só isso mudar o governo, mas mudar a concepção da sociedade para uma visão mais eficiente do que é a economia e do que ela pode ser, inclusive na geração de trabalho, de renda, inserção social e tudo isso. Pode passar, que eu acho que é o último aí. É isso aí, ó. Este é o último, nós precisamos... Esse é o último. Então, essa realidade faz com que as inovações sejam retardadas ou limitadas, que o nosso país desperdiça recursos energéticos a rodo. Aliás, agora está faltando energia. Por quê? Por que está faltando energia, né? Aqui numa questão da economia circular. Né? Materiais, econômicos, humanos inviabilizam o desenvolvimento e as novas tecnologias, indispensáveis em uma economia que considera a sustentabilidade, considera a circularidade dos bens e serviços, que é necessariamente, obrigatoriamente, 100% pautada pelo conhecimento, pela tecnologia e pela educação para o consumo. Isso é fundamental. Não é? Então, nós precisamos avançar como sociedade no Brasil e como governos, como instituições, ser mais responsável, não protelar a realização daquilo que é fundamental para o nosso futuro, conforme aconteceu aí com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e os planos respectivos dos respectivos agentes públicos e privados também, né, de resíduos sólidos, e que hoje ninguém mais sabe muito bem como é que está. Então, nós precisamos retomar essa discussão no Brasil, porque o Brasil não pode ser, não é, e nem jamais será o Joãozinho do passo certo, ainda mais negando as políticas básicas que hoje são fundamentais para a própria sobrevivência da própria espécie humana, porque, convenhamos, a economia linear está com os dias contados. Daqui a um dia nem o nosso carro mais vai andar, se nós não
substituiu o combustível que nós estamos usando. Muito obrigado a todos. Ok, consultor Antônio, muito obrigado por sua exposição. Aqui, ó, só para quem quiser me encontrar no Instagram, acho que é importante aqui, só fazendo isso aqui, ó. Quem quiser entrar em contato comigo, está liberado, tá? Embora eu trabalhe em outra área, eu trabalho muito com educação ambiental ainda, porque eu trabalho em produtos orgânicos. Então, é só anotar aí esse número de telefone, pelo celular ou pelo Telegram, WhatsApp também, mas eu não gosto do WhatsApp, mas tudo bem. No Instagram, você vai me achar como RS no Alambique, no Facebook como RS no Alambique, e uma hashtag que eu uso, educação e consumo. Aqui você vai me encontrar. Essa é uma hashtag que foi uma criação que a gente começou a usar, eu comecei a usar, então você vai me encontrar desde o início nessa hashtag educação e consumo aqui no Instagram ou no Facebook. E como eu sempre digo, essa figura aí representa a seguinte frase: conquiste o seu território.